a gente tem aí o diagnóstico dos problemas, né? Como a gente vai, de fato, implementar isso, como a gente vai fazer esse controle. Então, o diagnóstico dos problemas. Eu já vim falando aqui para vocês bastante tempo a respeito disso, sobre os problemas nas empresas. E aí eu falei para vocês, a gente tem um problema voltado para o labório, pagamento por fora, a implementação de controle, né? Que a gente vai fazer uma análise, um diagnóstico da empresa, identificar todos os problemas e após fazer a implementação de controles. Isso seria o quê? Por exemplo, a gente identificar uma forma de aplicação, por exemplo, do fluxo de caixa, que eu também já falei para vocês sobre fazer um fluxo de caixa por meio de planilhas, por meio de anotações, de forma a controlar de fato aí para a gente identificar qual que vai ser o resultado dessa empresa. Oi, Eduardo, tudo bem? E aí a gente vai fazer análise e implementação de melhorias, tá? Então entendam que é muito mais do que você tem que seguir um passo a passo para que você consiga de fato aí implementar, para que você consiga fazer a diferença. Então faz sentido para vocês? Veja que a gente identifica ali quando a gente vai fazer uma análise efetiva do que a gente vai encontrar na empresa, a gente vai fazer uma análise de diagnóstico. Então a gente vai identificar quais são os problemas para depois a gente identificar quais vão ser as soluções. Então, a gente tem diversas ferramentas para aplicar. Então, primeiro diagnóstico, a gente vai identificar aquilo que eu já venho comentando, por exemplo, identificar a mistura do patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, identificar se os pagamentos por fora em relação aos funcionários, identificar formas de tentar reduzir esses pagamentos por fora. Aí depois a gente vai utilizar ferramentas para que a gente consiga fazer essa análise efetiva do que está ocorrendo na empresa. Por exemplo, o que a gente tem muito problema? O problema está principalmente voltado para a margem de contribuição, por exemplo. O empresário não sabe qual no produto dele, geralmente em todas que eu atendi, não consegue fazer essa identificação correta. Não consegue identificar, por exemplo, a formação do preço de venda. Não consegue entender como ele pode melhorar o processo dele. O processo dele no seguinte sentido. Por exemplo, como que você pode fazer uma melhor negociação com o seu fornecedor para que você consiga ter uma maior margem de contribuição? E isso tem que partir, por exemplo, do contador para fazer essa análise junto com o cliente, o contador de resultado, porque você está preocupado com isso. Então, você vai montar esse diagnóstico junto com o seu cliente para que você consiga identificar quais vão ser as melhores alternativas, tá? Então, tem um passo a passo para você seguir, que inclusive que eu aplico, que eu iniciei aplicando, e que isso vai fazer toda a diferença na hora que você for realmente realizar esse atendimento.